Saudações tricolores para todos que assistem o SPFC.net. E aí galera, como vocês estão? Tudo certo por aí? Tudo beleza? Bom, meu nome é Igor, para quem ainda não me conhece. Para quem já assistiu meu vídeo anterior com a Laila, quero agradecer pelo feedback, pelo carinho de todos vocês, a receptividade. Muito bacana mesmo, galera, muito bacana, viu? Também a todas as críticas construtivas, claro, porque são muito importantes para o meu amadurecimento profissional. Tô lendo todos os comentários, então se vocês quiserem deixar qualquer coisa lá, qualquer mensagem, pode ter certeza que eu vou ler, tá bom? Galera, 5 temas hoje, alguns conflitos, algumas situações meio estranhas nos bastidores também, e a gente vai discorrer um pouco mais sobre esses assuntos, tá bom? Tema 1, fisioterapeuta do Equador tá falando que não recuperaram o Arboleda. Não recuperaram o Arboleda, soltaram o cara pra jogar lá falando que ele estava recuperado, se machuca contra o Goiás, volta contra o Corinthians, e aí quando se apresenta na seleção do Equador, eles falam que o Arboleda não está recuperado. A gente vai conversar sobre isso. Tema 2, os bastidores do São Paulo, como se já tivesse tudo bem, né, para estourar a bomba de 20 anos atrás, Conselheiro do São Paulo acusa ex-presidente. Só que é um ex-presidente que presidiu o clube há 20 anos atrás. A gente conversa também. Tema 3, reforços pedidos pelo Cuca. Hoje a gente vai conversar sobre Tietê e Vitor Bueno. Já que o Cuca está pedindo mais reforços, a gente conversa sobre esses reforços que já chegaram para ele, vê o que vocês pensam sobre esses reforços e os possíveis reforços a gente já pode entrar também para discutir um pouco. Tema 4, aí, torcedor, eu sei que você vai gostar. Esse cara aqui, ó. Dagoberto. Esse cara aí, ó, sem sinal. Dagoberto, que era uma notícia antiga de janeiro, quando ele falou que queria muito encerrar a carreira no São Paulo, mas essa semana a torcida começou a discorrer mais, repercutiu bastante no Twitter, Instagram. A gente vai conversar sobre isso. Qual a sua opinião, principalmente, torcedor? Tema 5, pré-jogo. Será, meu Deus? Será, São Paulo? O Avaí não ganha há 2 meses. São Paulo, tem que ganhar, né? Tem que ganhar pelas pretensões. São Paulo almeja alguma coisa importante mesmo. São Paulo tem que vencer. É um jogo fundamental e a gente vai conversar sobre isso. Prováveis escalações, desfalques. A gente vai deixar vocês informados, tá bom? Tema 1, gente. Arboleda, hein? É, São Paulo. São Paulo que já foi uma referência, hein? Kaká, Júlio Batista, outros tantos jogadores de nível europeu e grande nível europeu, na verdade, né? Grandes clubes, jogadores vindo se recuperar aqui no Refis do São Paulo e hoje me sai uma notícia dessa. O fisioterapeuta Tony Ocampos, que é o fisioterapeuta da seleção equatoriana, afirmou que o Arboleda não está pronto para jogar e que a lesão dele, que era de 5 semanas, parecia que tinha sido há 10 dias. E o São Paulo, o que acontece? O Arboleda se machuca contra o Goiás, volta contra o Corinthians, ou seja, sem totais condições de jogar contra o Corinthians, sem totais condições de jogar contra o Bahia, a gente culpando ele por perder uma dividida, pro Arthur, né, que tem um porte físico bem menor que o Arboleda, mas a gente não sabia qual era o real problema da situação. Vou abrir aspas para ele, porque é bem interessante o que ele fala. Abre aspas. A pergunta é muito boa. O que acontece? Fazem aquisições milionárias de jogadores importantes e quando o jogador se lesiona, poucos se preocupam com o jogador. Sei que no Brasil também usam tecnologia muito boa na medicina esportiva. Robert Arboleda se lesionou há 5 semanas, mas parece que faz 10 dias. Seria muito leviano da minha parte se eu falasse assim, olha, São Paulo entregou o Arboleda bichado, o Arboleda não pode jogar. Eu tenho que esperar o que o São Paulo vai dizer, mas se isso realmente se concretizar, é ridículo. É uma situação completamente amadora do São Paulo Futebol Clube, dos profissionais da fisioterapia, que sempre deram uma aula, sempre foram exemplo, não só no Brasil, como eu havia dito, mas também na América e no mundo. São grandes astros, eram grandes astros que vinham aqui se recuperar no São Paulo, e agora um profissional da fisioterapia, mas do Equador, que provavelmente deve ter recursos bem inferiores ao que o São Paulo tem, ao Refis que o São Paulo tem, que é e sempre foi uma referência, e ele afirma isso. A seleção do Equador vai estrear contra o Uruguai no dia 16. Vamos ver se o Arboleda já estará totalmente recuperado para o início da Copa América. A pergunta que mais pintou aqui pra gente em off é a seguinte:
Será que é por isso que o São Paulo não consegue ter os jogadores do São Paulo não conseguem ter sequência? Olha as peças tão importantes que o São Paulo perde e não consegue recuperar. Lisieiro, Luan, Everton. Everton, por exemplo, joga um jogo, um clássico, se machuca e aí fica muito tempo, um mês, joga outro clássico, se machuca, o jogador não consegue ter sequência. O que será que está acontecendo? Luan, uma peça fundamental no time do São Paulo, um primeiro volante absurdo, que o São Paulo necessita muito dele, joga, não consegue ter sequência. Lisieiro, segundo volante, agora a gente só tem o Tietê, porque o Lisieiro joga e não tem sequência também. O que está acontecendo com o São Paulo? E aí me sai uma bomba dessa, de uma situação completamente catastrófica do Arboleda, a gente tem que saber o que está acontecendo. Vamos ver o que o São Paulo vai falar oficialmente para a gente conseguir saber o que vem de fato ocorrendo dentro do clube e principalmente dentro da fisioterapia. Deveria haver uma reestruturação no São Paulo Futebol Clube, no seu setor de fisioterapia, no setor departamento médico, porque a gente vem culpando Cuca, jogadores, falta de entrega dos jogadores também, não só a parte técnica dos jogadores, a gente tem culpando raça, mas como que a gente vai culpar a raça dos jogadores se eles não tiverem o preparo físico para isso? Será que o real problema está no departamento médico do São Paulo e isso acaba refletindo no Cuca, acaba refletindo nos jogadores do São Paulo? Deixa aqui nos comentários, a gente abre essa possibilidade, vocês, se puderem discorrer outras informações, souberem alguma outra coisa ou pensarem em alguma outra forma de arrumar isso também, pode deixar nos comentários que eu vou ler todos e trago os melhores para a gente conseguir debater, tá bom? Tema 2. Como se não bastasse a situação atual dentro da diretoria do São Paulo, explode uma bomba de 20 anos atrás. O conselheiro Milton Neves está solicitando a averiguação do Conselho Deliberativo contra o ex-presidente José Paulo Augusto de Barros. A acusação afirma que o ex-presidente do São Paulo, que presidiu o clube de 98 a 2000, se beneficiava do clube para comprar passagens para o exterior, Estados Unidos, e também usava os carros do São Paulo Futebol Clube. Segundo a acusação também, ele fala que usou, entre aspas, uma mulher que trabalhava no São Paulo para fazer tudo isso. O ex-presidente desmentiu a afirmação, falou que realmente ficava com a mulher. E aí é uma questão totalmente pessoal dos dois, a gente não tem que entrar nesse mérito. Segundo o ex-presidente, o São Paulo disponibilizava os carros. Então ele nunca fez nada de errado e usava somente o direito que é dele como presidente do São Paulo. Então, como se já não bastasse tantos escândalos, a torcida querendo a saída do presidente atual, ainda aparece mais esse depois de 20 anos. Não tinha momento pior para isso acontecer, torcedor. Mas, como toda acusação, vai ter que ter a prova. Então a gente vai ter que esperar tudo que vai acontecer, como que vai ser a investigação do Conselho Deliberativo, como que vai lidar com tudo isso, com essas acusações que realmente são graves, né? Se você está usando futebol para se apropriar de outras situações que são completamente distintas, é uma acusação grave, porque o futebol mexe com muita coisa, né? Mexe com o sentimento do torcedor, mexe com muitas outras infinitas coisas, patrocinadores, e aí você tem que saber lidar com isso. Agora, que é uma acusação grave no momento realmente inoportuno, isso é de fato. Tema 3, reforços. Mas especificamente Tietê e Vitor Bueno, que são os reforços que quem solicitou foi o técnico Cuca. O que aconteceu com esse reforço? Vou explicar do começo. O Dinamo Kiev fez uma transação com 3 jogadores, fez um pacote aqui do Brasil. Pegou o Vitor Bueno do Santos, o Tietê do Palmeiras e o Sid Clay no Corinthians. Então o que aconteceu? Foram os 3 para a Ucrânia. Só que somente o Sid Clay e o Tietê conseguiram uma regularidade maior no Dinamo. O Vitor Bueno fez apenas 3 jogos no Dinamo Kiev. Então ele está realmente demonstrando que está sem ritmo de jogo até mesmo pelo São Paulo, porque em 2 anos ele fez 8 jogos. O Tietê fez 16 jogos no Dinamo, mas o único que foi titular absoluto mesmo na temporada foi o Sid Clay. Então o que aconteceu? O Cuca, por conhecer esses jogadores, por ter trabalhado com eles no Santos e no Palmeiras, ele solicita a vinda desses jogadores. Então foram os 2 primeiros reforços pedidos pelo Cuca. Só que o Tietê, que tem uma regularidade maior, tornou-se peça fundamental no São Paulo do Cuca, tem dividido muitas opiniões. O que você acha do Tietê, torcedor? Deixa aqui nos comentários, a gente vai conversar sobre isso agora, mas eu quero saber a opinião de vocês.
Para mim, o Tietchan é um meia muito dinâmico, que consegue ter essa velocidade de transição. Mas para outros, ele é um jogador que só toca para o lado. Então, são algumas diferenças gritantes. Já o Vitor Bueno aparenta estar sem ritmo de jogo ainda, pelo que eu havia dito no começo. Ele só fez 8 jogos em 2 anos, então a gente vai ter que esperar. Eu tô torcendo muito para que o departamento médico consiga, né? Que todos esses escândalos consiga que Tietchan pegue ritmo, Hernanes pegue ritmo, Pato pegue ritmo de jogo. Esses 3 jogadores são peças fundamentais. Quando o Pablo voltar, que o Pablo tenha ritmo de jogo também, aí o departamento médico vai ter um papel crucial no time do São Paulo. Voltando ao assunto Tietchan, como tem muita discussão sobre ele e também o São Paulo não tem um segundo volante no momento por conta do Lisieiro estar contundido, o Tietchan tornou-se peça completamente fundamental no time. Vai jogar contra o Avaí, vai jogar contra o Atlético Mineiro. Surgiram algumas dúvidas sobre isso, mas ele está recuperado já e vai a campo. Lembrando que o Tietchan assinou por 4 temporadas com o São Paulo e o Vitor Bueno tem contrato de empréstimo até o fim de 2020. Então vamos ver se o Tietchan consegue jogar o seu melhor futebol e o Vitor Bueno também. Tema 4. Esse é bom, hein? Dagoberto. Olha, quando a Lala pediu para eu escolher uma imagem, não tinha como eu escolher outra. Primeiro eu vou contar um assunto da minha vida, se vocês não tiverem com pressa. Esse jogo São Paulo e Palmeiras foi o meu primeiro clássico. Então para mim foi emocionante. Só que, desculpa mãe, fui escondido para esse jogo, torcedor. Eu fui escondido para esse jogo. Falei que ia pro shopping e fui para esse jogo. E o cara marcou um golaço. Por quê? Por que ele marcou um golaço? Porque ele se entregava, ele jogava muito futebol. Era um cara que tinha uma boa finalização, tinha muita inteligência também. Então, já que eu fui escondido para esse jogo, eu quero que vocês deixem nos comentários alguma situação atípica de vocês indo pro estádio. Sei lá, foi escondido, foi para um clássico e não entrou, sei lá, meu. Deixa aí nos comentários. A que eu der mais risada eu vou ler no próximo vídeo aqui. Tô prometendo pra vocês, deixa aí nos comentários. Voltando ao caso da Dagoberto. Bom, como o Cuca quer muito um homem referência, um cara que seja um substituto pro Pablo, eu acho que o Dagoberto pode sim ser um bom nome depois da negociação melada com o Ricardo Oliveira. Lembrando que o Dagoberto atualmente está no Londrina e no ano passado ele foi o artilheiro da Série B. 19 jogos, 17 gols. Por mais que não tenha, obviamente, as mesmas dificuldades da Série B para a Série A, eu acho que a identificação do Dagoberto com o clube, o amor que ele sente pela torcida, a gente vai deixar na descrição a matéria, dá uma olhadinha lá sobre o que o Dagoberto falou de querer muito se aposentar no São Paulo Futebol Clube. Só que para mim, na minha humilde opinião, o Dagoberto pode fazer muito mais do que somente se aposentar no clube, tendo em vista que é um jogador que foi artilheiro da Série B no ano passado. Então, o que a gente pode fazer? Conversa lá, talvez seja um nome que realmente agrade o Cuca. Vai saber, o torcedor quer muito, o Dagoberto quer muito. E aí, será que o São Paulo pode trazer o Dagoberto? O que você acha, torcedor? Na minha opinião, o Dagoberto, tendo um contrato de produtividade ou algo do tipo, algo que não seja tão pesado para o São Paulo, pode sim encerrar sua carreira lá e pode ser sim um bom suplente para o Pablo. O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. E olha, esse jogo foi top. Por mais que tenha sido 1-1, mas são coisas que a gente não esquece, meu. Eu coloquei o capuz para fechar a cara que eu não queria aparecer na TV, como se eu fosse aparecer na TV. 40 mil pessoas lá, eu ia aparecer na TV. Meu Deus, é muita paranoia, torcedor. Tema 5, pré-jogo contra o Avaí, 9 horas na ressacada, São Paulo precisando muito vencer. Espero mesmo que o São Paulo vença, porque olha, o Avaí não vence há 2 meses. 2 meses que o Avaí não sabe o que é vencer uma partida nos 90 minutos. Foi campeão catarinense, mas na semifinal e na final ganhou nos pênaltis. Então empata no tempo normal e leva para os pênaltis e aí sim foi campeão. Então tirando isso, o Avaí não vence há 2 meses, ainda não venceu no Campeonato Brasileiro. Caso o São Paulo não vença o Avaí, São Paulo vai fazer 1 mês que não sabe o que é uma vitória. Não. Tá na hora de vencer, cara. Tá na hora de dar a vida lá dentro desse campo. Tem que sair com os 3 pontos. Se a pretensão do Cuca for realmente 2 pontos por jogo, é fundamental a vitória contra o Avaí amanhã. O São Paulo até que tem um bom aproveitamento fora de casa. Desses 12 pontos, o São Paulo conseguiu 2 vitórias já na competição. Contra o Goiás e contra o Fortaleza, no 2-1 e no 1-0 com o gol do Profeta. Ou seja, São Paulo já tem 50% de aproveitamento. Pode não ser um bom aproveitamento para um mandante, mas para um visitante até que está razoável. Os desfalques do São Paulo são Pablo,
Igor Vinícius suspenso, Lisiero machucado, provavelmente o Hernanes, que foi viajar, né, a respeito, espero que esteja tudo bem com o filho do Hernanes também, Profeta. Antony na seleção, torneio de Toulon, e olha, tá voando lá, hein? Arboleda, Rojas e Gonzalo Carneiro. Esses são os desfalques do São Paulo, que pode entrar a campo da seguinte forma. No gol, Thiago Volpe. Na lateral direita, Hudson. Defesa, Bruno Alves e Anderson Martins. E na lateral esquerda, Reinaldo. Volantes, Luan e Tietê. E na meia, Igor Gomes ou o Hernanes. Vitor Bueno, Pato e Toró. Bom, a situação do Hernanes é um pouco atípica. Eu vou até citar um exemplo. O São Paulo não tem um jogador do tamanho do Hernanes no clube. Então, para você não colocar o Hernanes em campo no primeiro tempo, é muito difícil, é muito complicado que ele também entenda isso. Então, como fica essa situação? Para mim, o Hernanes entrou melhor quando veio da segunda etapa. Então, aproveita essa viagem dele, conversa com ele, fala, Hernanes, eu quero colocar o Igor Gomes, entra no segundo tempo para você dar mais dinamismo para o time, para você conseguir cadenciar mais a partida e ver realmente se é isso. Se for isso, aí é certeza que é questão de preparo físico. É certeza que a questão é preparo físico. O cara não está aguentando jogar 90 minutos ainda. Da mesma forma que o Pato também não está aguentando e a gente consegue ver isso. O São Paulo cai muito de rendimento na segunda etapa. Isso não pode acontecer contra o Avaí. É um jogo que é fundamental os 3 pontos. É eminentemente necessário os 3 pontos contra o Avaí. A gente precisa demais. O Avaí é o penúltimo colocado, só está atrás do Vasco. Trazer os 3 pontos para São Paulo. Lembrando que o próximo jogo é contra o Atlético Mineiro, então vai ser muito mais complicado, por mais que o São Paulo também possa conquistar a vitória, e aí já vai ser uma outra situação. O São Paulo precisa pensar no jogo de amanhã, contra o Avaí, trazer os 3 pontos, fazer a felicidade da torcida que está precisando sorrir, está precisando comemorar uma vitória, torcedor. Um mês se o São Paulo não ganhar já, aí não dá, né, cara? Aí não dá. Deixa aqui nos comentários quanto será o jogo. Eu quero um palpitômetro aí, eu quero ver comentário palpitômetro. Espero com vitórias aí do São Paulo, né? Positividade. Vamos lá. Galera, esse foi o Giro de Notícias de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não teve a presença da Laila, mas espero que vocês entendam, né? Entendam que eu tô aprendendo aí no sentido de áudio, todas essas coisas, mas eu espero melhorar bastante, tá bom? Muito obrigado pelo carinho de todos. Curte, comenta, compartilha. E eu quero sim, hein, a situação atípica lá no estádio. Não pense que eu esqueci, tá bom? Muito obrigado, Nação Tricolor. Saudações tricolores para todos vocês. Fui!